Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h06, a gente conversa agora ao vivo aqui na Band News FM com o coordenador do Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Na semana passada, o Ministério Público fez uma grande operação na Serra do Curral, analisando, né, se as mineradoras, as empresas que operam ali estão de acordo com as licenças que foram fornecidas. E neste fim de semana, algumas denúncias sobre irregularidades voltaram a surgir sobre mineração irregular ali na Serra do Curral. Doutor, o senhor está por aí? Nos ouve? Bom dia, Maria dia. Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News. Estou à sua disposição. Doutor, o seguinte, neste fim de semana, depois dessa operação do Ministério Público ali na região da Serra do Curral, novas denúncias sobre a extração ilegal de minério surgiram. Queria saber se o Ministério Público está a par dessas denúncias, elas procedem, não procedem, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Maria Fernanda, praticamente todos os dias chegam novas denúncias, né? Então, o desafio da defesa da Serra do Curral, ela é contínua e 24 horas. Então, nós recebemos essas informações e o nosso time de policiais, né, do nosso núcleo criminal, já também está deslocando para lá, porque, como eu disse, como é uma área extremamente delicada, então a fiscalização ela deve ser contínua, assim como nós fizemos a semana passada, de forma a acompanhar ali os procedimentos, os empreendimentos, né? Então, reafirmando a nossa prioridade na defesa da Serra do Curral. Doutor, quem fala com o senhor é Murilo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor esteve lá na sexta-feira, o que vocês comprovaram lá, o que foi visto e qual que é a dificuldade, doutor, assim, de ter uma decisão definitiva sobre o que se pode ou o que se não pode na Serra do Curral, né? Porque a gente vê muitas ações do Ministério Público, aí uma justiça concede, aí um juiz concede uma liminar, aí vai outro juiz, derruba essa liminar, autoriza a volta da mineração, a prefeitura entra com a ação, ganha, perde, aí retorna, enfim, a gente vê um vai e vem sobre essas decisões a respeito da Serra do Curral, enquanto isso o patrimônio vai sendo, né, dilapidado aí, vai sendo minerado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse imbróglio judicial e também do que o senhor viu lá nessa operação de sexta-feira. Bom dia, Murilo. Um prazer conversar com você novamente. A sua pergunta ela é perfeita. Ela é uma pergunta que simboliza tudo que o Ministério Público enfrenta nessa questão ligada à Serra do Curral. Como não há ainda um ato, né, de tombamento, de definição dos limites exatos da Serra do Curral, o Poder Judiciário, o sistema de controle, ele atua de maneira isolada nas empresas, né? De maneira isolada no que se refere a todos os empreendimentos, né? Então, nós temos um complexo sistema de autorização minerária, né? Então, a União, ela concede esses títulos minerários e a empresa, a partir da concessão pela União dos direitos minerários, passa a buscar a sua regularização. Na Serra do Curral, especificamente, nós temos 3 empreendimentos ali, em tese, em conflito operacional, porque buscam a sua legalização e nós, do Ministério Público e sociedade civil, questionamos a sua viabilidade. Então, nós temos a Fleus, a Empabra e a Good City, né? Na sexta-feira, especificamente, o que nos preocupou sobremaneira foi a Empabra, que recupera aquela área quase há 20 anos, Murilo. Então, é muito... Não é um tempo longo para recuperação, não, doutor? 20 anos para recuperar? Não seria um tempo questionável? Absolutamente questionável, exatamente o que eu ia dizer. Como é que você continua a recuperar uma área há 20 anos? Então, ali é uma situação extremamente delicada do ponto de vista técnico e jurídico. Então, é uma ação de
basicamente 20 anos em que assina-se compromisso, a empresa continua a recuperar, daí quando ela termina o plano de recuperação de área degradada, a área está mais degradada do que ela estava, então foi de uma maneira muito, e é isso que a gente defende judicialmente. Nessa última ação a gente pede contra a Empabra o fechamento total da mina, fechamento mesmo, com cancelamento do título minerário e a indenização para a sociedade no valor de R$100 milhões. Esse é o pedido judicial, né? Porque a gente entende exatamente como você falou, né? Se utilizou do subterfúgio da necessidade de recuperação para fazer mineração, né? Esse é um tema delicado e que a gente tem que enfrentar. Então, o Ministério Público, nesse caso especificamente, luta para o fechamento. Ela está ali nos limites ali, é uma área nobre, é uma área importantíssima, e a gente pensa, inclusive com a presença do Procurador-Geral de Justiça, o que dá nossa legitimidade institucional. O Procurador-Geral, ele falou, e a gente pensa em algo, numa busca de proteção global, porque a Serra do Curral, ela simboliza, né, o patrimônio cultural dos mineiros, simboliza o patrimônio ambiental, ele é um regulador climático. Então é importante a gente firmar essas posições de modo a enfrentar o que o Murilo disse, né, a situação jurídica. E essas manobras processuais usadas, elas têm que ser enfrentadas de maneira estratégica, técnica, de modo a garantir a efetiva proteção da serra. Isso que o Ministério Público busca. Doutor, só mais uma nessa questão da fiscalização e decisões, enfim, o senhor está falando que a Justiça também às vezes encontra dificuldades aí para definir até limites e tal. Não falta uma ação mais enérgica, eu digo, do governo do estado? A quem cabe definir, olha, é o IEFA, falar assim, não pode ter nenhuma mineração, a área é essa, tal. Qual que é a parcela do governo do estado nessa questão? Pois é, Murilo, o que, né, é uma situação de mais de 2 décadas, né? Então, o que a gente busca, inclusive mediado pelo próprio Tribunal de Justiça, é que o sistema de justiça se volte à definição exata desses limites, né? Nós precisamos de segurança jurídica até para atuação, né? Então, isso não se revela só também na Serra do Curral, né? Nós temos a Serra do Gandarela, nós temos a Serra da Moeda, que a Serra do Curral ela simboliza essa ligação com Belo Horizonte, Nova Lima, então ela tem essa exposição maior, mas a gente enfrenta esse mesmo dilema nas outras serras de Minas também. É importante que se defina, e aqui não é nenhum discurso voltado contrário à atividade de mineração, é importante que se defina os limites exatos de proteção e de operação para que tenhamos segurança jurídica, técnica, que a atividade possa ser desenvolvida, mas dentro de um sistema que proteja esses bens culturais que são de todos os mineiros, né? Então, o Ministério Público ele dialoga de uma maneira muito republicana com o governo, buscando alternativas no sentido de garantir que a gente tenha a maior proteção possível para a serra e assim, depois de definidos os seus limites, possamos analisar o que pode e o que não pode no seu entorno. Sim, seguimos conversando com o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público. Promotor, um prazer falar com o senhor, é Luciana aqui agora. O senhor falou aí dessa questão, né? A punição, a justiça. Para essas empresas, para essas mineradoras, vale mais a pena degradar? Porque com o lucro vai ser muito maior do que uma suposta multa, do que um suposto ali castigo, entre aspas, eu digo, da justiça. Está valendo a pena então, doutor, você acredita, para essas empresas se arriscarem e depois só pagar uma multa que a gente nem sabe se é paga ou não? Luciana, é uma pergunta, bom dia a você, é uma pergunta muito complexa. Para eu te responder, eu acho que a gente tem que enfrentar o sistema de autorizações. Então, me parece que há por parte da União uma equivocada política de direito minerário. A União ela concede esses títulos de uma maneira sem se preocupar com a área em que ela está autorizando.
Então, se você olhar a Serra do Curral, ela é toda concedida. O minério, ela é da União. Então, quem concede é a União. Então, eu acho que é importante se discutir, né? E eu chamo a atenção aí dos nossos deputados, dos nossos senadores, para que se possa discutir uma política nacional de direito minerário capaz de se levar em conta essas áreas protegidas. E o nosso ministro de Minas e Energia é mineiro, né? Então, essa compatibilização entre proteção ambiental e atividade de mineração, ela começa, no meu entendimento, com a concessão equivocada desses títulos. Como é que você concede, por exemplo, títulos minerários no coração da Serra do Curral? Como é que você concede esses direitos minerários no Parque do Rola Moça? Então, essa política nacional de concessão minerária, no meu entendimento, ela deve ser revista de modo a se definir esses limites dessa concessão. A partir dessa concessão federal, os empreendedores, eles, em tese, com esse direito subjetivo, buscam as autorizações estaduais. E daí onde o Ministério Público enfrenta essas grandes questões, porque o empreendedor, ele, com base numa concessão federal, busca dentro da legislação essa autorização. Então, como compatibilizar essas questões, né, Luciana? Lembremos que a Constituição Federal impõe a proteção ambiental, mas também a própria Constituição ressalva a atividade minerária como uma atividade legal e constitucional. Então, o nosso desafio, Ministério Público, como defensor de toda a sociedade mineira, em cada caso concreto, compatibilizar esses valores de modo a garantir que a proteção ambiental esteja sempre como prioridade antes de se conceder esses títulos de maneira como ela vem sendo concedida atualmente. Doutor Carlos, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o Ministério Público, as investigações chegaram já a verificar, a rastrear para onde esse minério que é extraído ali da Serra do Curral está sendo direcionado? Existe um receptador desse minério possivelmente ilegal? Maria Fernanda, excelente a pergunta. Existe uma investigação em curso tanto na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com acompanhamento do Ministério Público e também da Polícia Federal, na rastreabilidade desse minério, tanto que sai da Serra do Curral, quanto também, e há diversas denúncias em diversos pontos de retirada de minério em vários locais, e a busca desses receptadores ela é fundamental para se entender essa cadeia criminosa e se coibir esse comércio ilegal de minério, causando danos ambientais de grande magnitude. Tá certo. Ouvimos aqui na Band News FM o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que é o coordenador do Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela sua disponibilidade. A gente segue aqui com o microfone aberto, qualquer desdobramento, né, dessa operação, qualquer novidade, o senhor nos acione. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, Maria Fernanda, a todos os ouvintes da Band News. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de esclarecimento de toda a sociedade mineira, reafirmando o nosso compromisso com a defesa intransigente da Serra do Curral.